Saudações cordiais. Vamos a mais um Conversa Soltas e desta vez a nossa convidada é a Presidente da Junta de Lobão da Beira e também empresária Ana Maria Duarte. Bem-vinda, Ana. Habitualmente tratamo-nos por tu. Podemos continuar a fazê-lo nesta conversa? Com certeza que sim. Boa noite. Vamos Olha, então procurar. Desde já, obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Obrigado. Vamos então procurar conhecer melhor a mulher, a empresária e a autarca que tem liderado os destinos do Lobão nos últimos anos. Para Ainda não começar... são assim tanto. Diz? Ainda não são assim tanto, são só 3. Sim, mas é nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, para sermos mais precisos. Para começar, vamos até lá atrás, à tua meninice. Sim. Quais as memórias mais antigas de Lobão de que te recordas? Ora bem, pensando um pouquinho mais para trás, não é? Lembro-me da minha infância. Tenta falar só um bocadinho mais alto, Ana, por favor. Ok. Lembro-me da minha infância, do tempo da minha escola primária. Lembro-me também quando eu era aí meus entre 5, 6 anos. Antes não me consigo lembrar, não é? Mas tenho umas ideias muito, muito boas que me ficaram sempre na minha memória e a casa da minha avó paterna, Uhum. que morava no Casal, não é? E eu tenho sempre na minha ideia, são as ideias mais antigas que eu tenho. As minhas idas para a escola primária e também naquelas alturas em que os meus pais tinham de sair e tinham de deixar as filhas entregues a alguém, e nós ficaríamos sempre com a minha avó, ficávamos sempre com a minha avó paterna, a minha avó Arminda. Okay. E são umas recordações que eu tenho desses tempos atrás, muito, muito boas. A minha avó paterna, a minha avó Arminda, e a minha tia Luz sempre foram duas pessoas muito importantes, desde pequenina. Aliás, eu nasci na casa da minha avó. Muito bem. Foi lá que eu nasci. Eu sou mesmo de Lobão da Beira. És nada e criada em Lobão da Beira. Nascida e criada em Lobão da Beira, sempre. Exatamente. Sim, mas aquela memória... Eu, por acaso, tenho uma memória que eu acho que é mais antiga. Um flash que eu tenho. Não tens assim um flash... Tu achas que é mesmo o mais antigo lá para trás nas tuas gavetas da memória? Não te lembras assim de uma passagem, de uma... As minhas memórias que me vêm mesmo à memória neste momento é ali, daquelas épocas que eu tinha aí 5, 6 aninhos. Ok. Devia ser isso, mais ou menos. Eu fiz sempre a minha escola primária na escola, naquele tempo, escola de raparigas, não é? Que hoje é o infantário. Pronto. Hoje é o infantário. E eu sempre fiz esse percurso da casa dos meus pais até lá, eu e todos, naquela época era toda a gente ia a pé, não é? E não eram 2 ou 3, eram grupos enormes de alunos, eram salas com 20 e 30 alunos, não é? E nós íamos todas em grupo. São as memórias que eu guardo mais antigas, entre 5 e 6 anos. Os 5 anos era aquela altura em que os meus pais saíam e deixávamos ficar entregues à minha avó. E lembro-me que aquilo era, eles diziam amanhã vais para a casa da avó, e aquilo para mim era uma alegria muito, muito grande. Eu sempre vi a casa da minha avó como uma coisa maravilhosa, sempre. Tanto que ao longo do tempo em que eu andava na escola, diariamente eu passava por ali. Ela estava sempre à minha espera na janela, isto é verdade. E tinha sempre ali um miminho para dar. Que bom nós mantermos essas recordações. E hoje já somos avós. Que eu guardo da minha avó paterna, porque foram umas épocas muito boas claro. Para mim foram, e para as minhas irmãs também. Mas eu falo de mim, que realmente ela tinha sempre ali, para mim, quando eu passava da escola, e ela estava sempre à minha espera, havia sempre ali uma maçã assada. Naquele tempo eram assadas na brasa, estás a ver, na lareira. Maravilha. E havia sempre ali um ovo estrelado, muito, muito bem apuradinho sempre. Para mim aquilo era uma maravilha.
é. Tinha sempre ali um miminho para dar. Olha, e nós que São as já minhas. somos avós, não é? E que Certo. temos essa bênção, também devemos fazer com que deixemos nas memórias dos nossos netos essas experiências maravilhosas, porque de facto Né? É, são marcantes para as crianças, nomeadamente. só mesmo. Olha, que brincadeiras nessa tua infância, que brincadeiras é que tinhas e com quem? Que tipo de brincadeiras é que eram usuais à época? As brincadeiras eram completamente diferentes das duas, não tem nada a ver. Claro, Eram até brincadeiras mais simples, até sem grandes apetrechos, não é? Sem grandes brinquedos. E, no entanto, a gente éramos felizes na mesma, brincávamos muito. Hum, eu gostava de brincar, naquela altura. Ora, a minha mãe, quando teve as minhas irmãs gêmeas, eu tinha 6 anos. E sabes que naquele tempo não era nada fácil, não é? E, entretanto, eu também apanhei ali aquela fase das duas gêmeas, bebés, e a minha mãe muitas das vezes me pedia para ficar com elas, com 6 anos, ó Bertina. E então aquilo é como que uma responsabilidade, não é? mas E nós aos muitas das 6 anos, vezes, nós somos mais ou menos da mesma geração. Somos da mesma certo? geração. Nós aos 6 anos, eu penso, poderá ser impressão nossa, mas eu acho que nós éramos mais maduros com 6 anos, Éramos mais mais cedo responsáveis. responsabilizados. Eu acho, a minha mãe foi-me sempre chamando para tomar conta das minhas irmãs, muitas das vezes, eram duas. É claro que eu tinha 6 anos, não tinha a responsabilidade de um adulto, não é? E Claro, muitas das vezes eu podia cometer erros. E depois, então, quando ficava ali, ao mesmo tempo é que me ficava obrigada a cuidar das irmãs, e às vezes era mesmo isso, faltava-me a brincadeira, estás-me a compreender? claro. E quando eu podia, eu fugia para brincar com as colegas, brincávamos todos na rua, brincávamos aquela antigamente chamava-se o relvão. O relvão, não sei se estás a ver onde é que fica aqui naquele espaço que é mais para a casa do Nuno Figueira, Ah, que sei. aquilo, que aquilo antigamente era ali um espaço amplo onde brincava a canalha toda, e eu também me incluía lá. Para as E ali pessoas, era para as pessoas menos identificadas com a zona, fica ali junto à Rua da Tujeira, portanto. a Rua da Tujeira, isso mesmo, depois há a rua que vai para a casa do Nuno Figueira e para a casa Exato. da senhora Delmira, que agora também já não está lá, mas era ali assim que nós brincávamos todos aqui, as miúdas do bairro. Muito Era bem. eu, era a Eulália, a filha do Sr. Manuel Martins, era a mulher do Amarílio, a Lúcia, era a Isabela, a filha da Dona Virgínia. Éramos todas, a Maria José, a filha da Sra. Isilda, era assim um grupo. Era o Toninho Maria, era outro Toninho que hoje está em França, não é? Era um grupo que se juntava ali, e eu aqui da casa dos meus pais, eu fazia tudo para ir ter com eles. Então, E o que é que a gente brincava? mas e o que é que brincavam? Às escondidas? Olha o que é que brincávamos. Olha, Jogavam brincávamos elástico? era o elástico, brincávamos ao sítio, sei lá, fazíamos muitas brincadeiras. Os rapazes jogavam à bola, mas nós tínhamos sempre outra coisa qualquer para fazer. Jogávamos ao sítio, não sei se sabes o que é o sítio. Sítio é às escondidas. Escondíamos às escondidas, isso mesmo. Exato. O que interessava era estarmos ali todas. Claro. E era um grupo maravilhoso. E é o grupo que me acompanhou sempre, Muito desde bem. a escola primária. Também era a ação, aquela filha do Sr. César Tisco também, que agora está Sei, para a Leginhosa. sei. Era a Helena Luís Alberto, éramos um grupo muito grande aqui. Era a Arlina, a irmã de Celso, era o Celso. Éramos um grupo grande. Pois, mas esses viviam mais na rua principal. Isto também é bom e é interessante recordarmos os sítios, as pessoas. Mas Eh, reuníamos isso, ali. isso, pois, mas isso na rua principal, porque na Rua da Tujeira, o que é hoje a Rua da Tujeira, havia pouca gente. Vocês, se calhar, a tua família deve ter sido das primeiras A famílias a primeira habitar aquela casa. zona. Foi? Foi a primeira casa, talvez, que foi assim construída ali, foi a dos meus pais. Porque aquele terreno era do meu avô Alberto, não é? Aquele terreno todo, que hoje vês as casas todas, era tudo do meu avô. E ele foi dando, naquele tempo foi a minha mãe a primeira e foi o meu pai a construir a casa primeiro, as outras todas vieram a seguir, não é? E Claro. depois foi o senhor João, também já faleceu, a gente chamava o João Marcelino, não é? Era. Pronto. Não, mas ele tinha outro nome, era o João. João quê? Sim, o João Era o Paulo, João exatamente. Paulo, João João Paulo. Paulo Pereira, João Paulo Pereira era. É. Era, e não havia estrada, era um caminhito estreitito de terra, Sim, não é? sim, ainda é do Passavam meu lá, tempo.
Ainda me lembro do. Passavam lá carros, não havia, passavam as Sim, carroças com sim, as sim, sim, vacas. sim. E o senhor Gentil, que trabalhava ali Claro, naquilo do Figueira, e eram os transportes da época que passavam ali, eram as carroças puxadas pelas vacas ou pelos bois, fosse o que fosse. claro. Nada como está hoje, nada como está hoje. Sim, sim. Hoje está um bairro e é uma zona nova e uma zona bonita da aldeia. Nem mesmo o relvão, como nós chamávamos na época, hoje tem dono próprio, naquele tempo também talvez tivesse. Mas era um espaço que estava ali assim como que abandonado. E nós brincávamos ali, Claro, todas. Era o ponto de encontro do pessoal todo ali claro. da Canária, pronto. Muito bem. E foi uma época, digo, muito boa, muito, muito boa. Eu tenho Quer boas dizer, recordações depois, disto. nessa altura, aparece a escola, não é? Começa a aparecer a escola primária, que na altura ainda não havia o infantário, nem os jardins de Não, infância, não, nem não, nada não. disso. Era a escola do rapaz, cá em cima, onde hoje é a escola primária, e era a escola de raparigas lá embaixo, onde andávamos a Uhum. raparigas. Ainda te lembras de quem foram os teus professores? Não. Lembro. Ainda cheguei a ter aulas na primeira classe com a Dona Fernanda. Olha que eu já estou a ficar velhota. Não estás nada. Eh, foi Estás uma pouquinho jovem. tempo, foi pouquinho tempo que eu tive com ela, mas ainda me lembro bem da Dona Fernanda. Foi minha professora talvez uma semana. E depois já não estou bem certa que foi a professora que ficou comigo. Mas depois quem me acompanhou até à quarta classe foi uma professora de Viseu chamada Dona Ida, Dona? que pertencia aqui, Dona Ida, que pertencia aqui a Levão à família do Senhor Horácio. Não sei se estás-te a lembrar e da Dona Mercedes. Ali ao pé do Cosmalti, naquela casa que hoje é Sim, eu da estou a ver a Daniela casa. Pedrosa. Eu estou a ver a casa, mas sabes que eu nessa altura ainda cá não estava. Ok, Porque eu não pronto, fiz cá a depois a minha escola professora primária. foi aqui. Ok, pois certo, naquela altura essa professora vinha de Viseu e era familiar deles, era sobrinha deles. E foi ela que foi a minha professora sempre até à quarta classe. Ok. Depois também fiz o ciclo, então dela, não é? Mas até à quarta Bem. classe foi sempre a Dona Ida. E foi Fizeste o uma professora ciclo, fizeste o fiz ciclo com então, certeza também onde eu fiz, onde é eh, hoje à certo, não é? Ou não? Ainda não, foi foi cá ao pé da GNR? é isso mesmo. Ok, Aquilo ali eram umas casas pré-fabricadas que eram as salas de aula. ok. Eu já fiz no onde é à certo e depois tínhamos o refeitório é que era nesse sítio o, onde tinha sido o ciclo em instalações provisórias na altura, Hum. em pré-fabricados. Foi aí que eu fiz o meu ciclo. Ok, Pronto, até o segundo ano, pronto. E também boas memórias daí. Mas da escola primária foram mais. claro. E ainda Foi mantens um tempo. algumas amizades e relações criadas nesse tempo, na Sim, infância? sim. Portanto, este grupo todo que se manteve sempre desde a escola primária, eh, sim, sempre fomos todas amigas. Ainda hoje, ainda esta semana que passou, encontrei a Adelina, portanto, aqui em Lobão. Eu ia de carro, ela ia de bicicleta, eu parei logo para a cumprimentar, então estás por cá, que ela estava no Canadá, não é? Claro. E lá está, aquelas recordações que nos vêm daquele tempo, que éramos todas unidas, não havia Muito bem. telemóveis, não havia computadores, não é? A gente uníamos mais Claro. umas às outras. E Isso é olha que eu bonito. tenho, eu tenho recordações da escola, porque lá está, como eu te dizia, era a escola o dia inteiro, portanto, o dia inteiro, não, até às 3 da tarde. Era de manhã, vinhamos a almoçar a casa, caminhávamos muito. E vinhamos almoçar a pé, não havia cá ninguém a transportar ninguém de automóvel como hoje, e voltávamos para a escola a pé todas, encontrávamos todas, íamos todas, e, e às 3 da tarde vinhamos embora, os Claro. deveres para fazer, aquela coisa toda, e eu tenho uma recordação também muito, muito bonita. Chegávamos ali, estás a ver a estrada que liga ao São João, não é? Sim. Eh, onde está a fonte, que neste momento não está E a desativada. fonte ali ao pé da casa do Toninho de Almeida. Isso mesmo, estás a ver Ok, que aquilo ali assim é tipo uma descida, não é? E exato. nós vinhamos todas e havia a poça, naquele tempo a maior parte das pessoas lavava ali a roupa, que a água, ainda hoje lá está a mina, por dentro, não é? E havia ali a poça onde a maior parte do povo lavava a roupa. E Ok. aquilo estava tudo limpinho, tudo asseadinho, ali não havia nada de mal. E nós vinhamos todas por a estrada abaixo, éramos mesmo rebeldes, mas éramos felizes. E saltávamos todas por dentro da poça, não importava a roupa, não importava nada. Maravilha.
E são recordações também que ficaram na memória e nunca mais São vou as boas esquecer. recordações. Era. Olha, Aquela poça era bonita e foi mal empregado. Pronto, os tempos são outros. mas a poça era do lado de fora, certo? A poça era do lado de fora. A poça era do lado de fora. Hoje está lá, aquilo foi tudo calçotado, não é? Pois, eu sei, Taparam a poça, já não me lembro. aqui há tempos até lá houve uma ruptura, não foi? Cá em Cá em cima ao pé cima. da fonte. Mas a poça era lá mais embaixo, ao pé Ah, da casa era, do Senhor Álvaro. era lá mais em baixo. Ok, ok. Ó, Albertino, há ali um recantozinho ao pé que pega mesmo com a casa do Senhor Álvaro. Há ali um Ah, recantozinho que está todo em paralelo atualmente. e Aquilo foi foi tudo calcetado, exatamente, já estou a ver. pronto. Aí é que era a poça. Ah, ok. Não sei, Era pois, ali. não, nunca, E não tinha ali uns conheci. lavadouros de pedra, muito, muito bonitos, e havia uma rigueira, da casa do Senhor Álvaro não existia. Havia uma rigueira que levava as águas até para aquele terreno que hoje, que agora é da Quinta, do Dr. Luís Leal, pronto. Onde era o Senhor Deus Ok. Dário e da Dona Susana, que cultivavam aquilo tudo com milho. E as Pois águas iam todas para aquele. já não Pois. conhecia aquilo assim. Mas aquela poça ali era muito bonita, era uma poça onde todo o povo ia lavar. Claro. Era. Era água corrente que vinha da mina de cima, onde estava a fonte. Serão essas, com certeza, e traz outras. E Em outras termos de mais, certo? saudades, as saudades da juventude, quais são as maiores saudades, o que é que te causa mais nostalgia quando recuas no tempo e vais Hum. até essa época? Quais são está bem que essa vivência escolar e depois os Hum. recreios, a convivência, as brincadeiras, pronto, isso tudo nos marca. Há mais alguma coisa de que tu tenhas uma saudade grande, uma Sim, nostalgia permanente? é assim, há sempre memórias que ficam, a gente vai crescendo, não é? Claro. Vem aquela fase da adolescência, dos 14, 15 anos, e naquela época, acho que já cá estavas também, lembro-me, também tenho ideias de ti, na Vila José, quando vocês andavam no liceu, não é? E, e do Fernando Pedrosa, do marido da Ação, era Éramos quase inseparáveis. era o Apesar de grupo. ele ser mais velho do que eu, 5 anos. Estás a ver? E É. naquela altura eu andava eu e a Eulália e mais, e a Lúcia, éramos um grupo. E a Olga, a mulher do Quinho, andávamos todas a aprender a costura, estás a ver, ali na Vila José, em casa da Aonde? dona. Olha, lembro-me da Olga e lembro-me de uma Mas outra, com quem? na casa da mãe da São Pedrosa. Ah, ok, Era, ok. era a Sabina. Mas eu andei, a Eulália, andávamos cá na rua dos teus pais, na rua Luís de Camões, atual, não é? Sim. E na casa da Lena, da mulher do Helder. Ela é que era a Ah, costureira aqui ok. do povo. Era aí. E eu andei aí uns anitos, mais outras colegas, a aprender a costura. E foi Ah, naquela fase da adolescência. Daí eu ter na minha memória a recordação de vocês passarem, os dois, tu e o Fernando Pedrosa, sempre passarem por ali. Porque o ok. Pedrosa morava ali mesmo em frente à Lena, praticamente, não é? Na casa dos pais. Era. Pronto. E também há uma outra recordação muito saudosa desse tempo que eu lembro muito e até com saudade. Agora, quando eu vou a isso, ou tu ou qualquer um de nós, a gente não encontra nada que naquele tempo encontrava. E aquele tempo era assim, no verão, juntava-se o melhorio quase todo, naquele tempo a Lena, com a mãe, a irmã, a Lourdes, convidavam-nos, olha, nós amanhã vamos para o Rio, da Ínsula, e Ainda te vamos lembras lavar do para pai? Ainda lá. te lembras do pai? Lembro, O senhor lembro Eduardo lembro. Sardão. Acho que era assim que Era o era. Sardão, era um senhor forte, e Exatamente. lembro-me da Dona A Hermínia, dona que estava Hermínia, lá sim. sempre em casa, a mãe da Lena, não E é? ao lado vivia Então, o senhor Ilídio e a mulher, e a Dona Maria Deus, a dona Maria Deus. E mais acima morava o Elisiário, também o senhor Elisiário é, e a esposa. era. Eu lembro-me, passei ali muito tempo também. Claro, E então nós íamos com a Lena para o Rio, da Ínsula, lavar a roupa, aquilo era uma festa. claro. Aquilo era uma festa, isso eu recordo com muita saudade. Porque hoje, quando vou para aqueles lugares, agora também só lá vou propositadamente, não é? Mas vou-te dizer, eu digo assim, meu Deus do céu, naquela altura era tudo tão diferente, não havia nada como está hoje. Não, não, não. Porque As e tu coisas. sabes muito bem que era mesmo assim, as pessoas Embora viviam mais. nós, Ana, nós também víamos as coisas de forma diferente. Pois também, E eu tenho essa também. percepção
pronto, vou aqui assim um bocadinho a talho de foice contar esta situação que entronca nisto que estamos a falar. Da perspectiva que nós temos das coisas quando somos mais novos e quando somos crianças e quando somos adolescentes. É, Eu vim da África, vim de Moçambique em 76 e regressei lá pela primeira vez depois em 2001. E, de facto, hum, havia coisas que eu tinha na minha memória que as via com outra dimensão. Eu é, estava à espera de encontrar coisas muito grandes e depois cheguei lá e vi coisas muito mais pequenas em termos de dimensão do que aquilo sim, que estava na minha memória. Porque nós, quando somos pequenos, pelo menos essa é a minha perspectiva, nós vemos as coisas de forma diferente, com outra perspectiva, com outra dimensão, e se calhar, pronto, e o que tu estás a dizer é verdade, embora as coisas estejam diferentes, porque estão, não é? Estão diferentes, estão. não estão tão limpas, os acessos não estão tão bons, e não estou A aqui a vida fazer uma mudou, a crítica. vida levou outro rumo. Exatamente, as coisas são como são, e É, até porque o que implicou mais nessa situação foi as pessoas deixarem de cultivar a maior parte das terras sim, que davam acesso a esses sítios, não é? E que pareciam e jardins, esses aquelas lugares zonas estava tudo antigas. arrumado, não é? E hoje, de facto, até é difícil passar em alguns sítios que eu também já conheci, e algumas terras que até são dos meus pais, que também estão Sim. ao abandono, na Fonte Loureiro, lá mais para baixo, e Hum. acaba por ser natural. O Rio da Isso era um ponto de atração naquele tempo. Por isso era, quer dizer, muita Era, gente era um aprendeu ponto de ali a atração. nadar. eh, Era. o Rio da Isso e era eh, também ali que é o mesmo rio, que é o Rio Pavia, mas ali na zona ali da Ribeira do São Julião, sim, ali para trás do campo de futebol, lá para baixo, também era, também, era, e também iam para ali era, lavar roupa, segundo já me ouvi algumas era, histórias, iam para sim. ali lavar roupa. Pronto, mas aqui a entrevistada és tu, a conversa é contigo, não sou eu que tenho de falar, Mas tu é. olha que estás a ver a diferença. Naquele tempo as mulheres trabalhavam muito. Minha mãe Ui, e outras como a minha mãe, até mais antigas do sim, que a minha mãe, a minha sim, avó e por sim, aí fora. Eram mulheres de muito trabalho e de muito sacrifício, mas elas claro, trabalhavam como que só para a casa, não é? E os filhos claro. tinham todo o tempo do mundo, no fundo era isso. E elas dedicavam-se à agricultura. Hoje uma mulher não tem o mesmo plano de vida, não é? É Depois uma verdade. mulher tem um emprego, tem filhos para levar à escola, para levar ao infantário, eles mal nascem, já vão para a creche. A vida levou outra É forma tudo de estar, diferente, é não tudo diferente. é? É tudo diferente. Daí, naquele tempo, ainda não há assim tantos anos, não é? Daí, naquele tempo, mas a transformação que isto levou nestes anos, não é? Sim, sim, Desde os 30, meus 40 anos. 15 anos, 20 anos, até 30. Até 30 anos. Eu tinha aí, já tinha 30 e tal anos e, no entanto, ainda havia muita gente a trabalhar no meio rural. Hoje, cada vez menos. Hoje, cada vez menos. E daí também o abandono que a gente vê, não é? Muito bem. Mas quanto a isso, não há assim muito a fazer. É a minha opinião. A conversa está boa e vamos continuar. Olha, passámos já aqui, assim, numa penada, que foi a tua Ai, infância. ó, Albertino, deixa-me dizer-te só uma, Diz, uma coisinha que me está aqui a vir à ideia. diz. Nessa altura, em que eu estava na Lena, eu e aquelas jovens todas, quando era a festa da Nossa Senhora do Crasto, aquilo, e tu sabes, não é preciso estar-te a recordar, mas aquilo era uma das maiores festas da aldeia. Era Se maravilhoso. calhar não era só da aldeia, até mesmo do concelho, digo Eu eu. vou-te dizer, eu sei que a Helena, naquele tempo antes da festa, um mês antes, ou um bocado mais antes, ela não tinha mãos a medir, aquilo era toda a gente ia fazer fatiatas novas. Claro, Tudo tinha que estrear uma roupinha no dia da festa da Senhora do Crasto. sim, E, sim, e sim. as ruas era lumbrio extremo. Sim, sim, Toda a muito, gente ali na Vila José, eu gosto muito de Lobão. Para já sou de cá mesmo, genuína de cá. claro. Mas a Vila José traz-me estas recordações enormes, porque aquela gente tudo fazia para aquilo estar um brilho naquele dia da festa. É verdade. Era E qualquer ainda, coisa também ainda vivi espetacular. algumas dessas É, experiências. é, Eu lembro-me de, no Oiteiro, as pessoas que ali viviam, não tinha nada a ver com a hum. comissão de festas, as pessoas Era mesmo o brilho das pessoas, era verdade. mobilizavam-se, as pessoas Era, mobilizavam-se, os era, vizinhos mobilizavam-se a fazer as bandeirinhas, penduravam as bandeirinhas, era, era. punham o chão todo tapetado com bucho, com Era tal e qual. Eu lembro-me pronto, de por ali tudo isso abaixo, e também. aquilo de facto era muito giro. Pronto, são coisas que também mudaram e que E não é vinha, melhor, e é pior, é vinha, diferente. vinha, Pronto. vinha muita família de propósito, que estavam para Lisboa, estavam fora de Lobão, pronto. Sim, sim, Vinham de propósito para aquela festa. Era espetacular, era bonito. é isso.
Então Daí, diz-me lá, tu queres falar e eu deixo de falar. não, diz. Mas como é que foi como é que foi a transição para a vida adulta? Porque nós rapazes, também tínhamos ali algumas barreiras, alguns constrangimentos, porque a educação era diferente do que era É, hoje. Nós tínhamos horas para entrar em é, casa à noite, havia ali uma série é. de. Restrições. Exatamente, as mulheres, com certeza que até haveria mais rigor em relação a essa educação, a esse controle. É. Como é que foi essa transição? Foi pacífica, da tua juventude, da tua adolescência para a maioridade, para a idade adulta? É assim, foi um bocado, lembro-me bem, ali nos meus 15, 16 anos, havia ali uma série de restrições mesmo. O meu pai, o meu pai não me dava água para muito mais. Ah, sim. Tinha tempo marcado para tudo, não é? Então à noite é que eu não saía mesmo de casa, era mesmo assim, Alcim. E Eu eu sei, ficava triste, porquê? Porque havia os bailes na casa do povo, não é? Não sei sim. se te lembras, ou se já cá Então estavas, não mas eu penso lembro. que sim. Eu não lembro. Pronto. Os bailes da casa do povo ainda cheguei a fazer, a passar nesses bailes ainda lá em cima no salão onde está a lareira grande. Exatamente. Aquilo, tal e qual. Aquilo só com uma aparelhagem, eu já não me lembro quem é que lá colocava a música, sei que era ali o baile naquele salão, aquilo era qualquer coisa de extraordinário. Ao ponto de eles virem cá abaixo onde era o consultório, o doutor Mediação, naquele tempo não era, mas escurar o chão, Eu ia para aquilo referir não isso. cair, Tinha que ser escorado o chão e tenho tal e qual. ideia, eu lembro-me de quem normalmente lá punha a aparelhagem, e ele é mais ou menos também da nossa geração. Ele é, não sei se ele é de 60, ele é mais velho, acho que ele é ou de 60 ou de 61. Hum. Era o Irmelindo Bandeira. O Irmelindo Ah, sim, já naquela altura tinha uns giradiscos, não havia sim. muitos, e ele levava a aparelhagem dele, os giradiscos dele, e muitas vezes, mas eu aí recordo-me mais já cá embaixo no salão, aí já E no depois é salão que não, passamos cá no para casa. barracão, no barracão. Sim, no barracão, depois viemos para baixo. Pelo perigo, de lá de cima não Sim, dá, sim, estás a sim, ver? sim, 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 E sim. passaram os velhos para cá para baixo. Pronto, Era, também e não. víamos lá o cinema também havia, passavam É, regularmente cinema, filmes já muito antigos e já fora de prazo, mas nós gostávamos de ver, como é evidente, é. e essas memórias Eu, são muito boas. Mas pronto, eu tenho então uma. a passagem para a tua, para a tua vida adulta, pronto, teve a Hum, ver, passou muito por essas restrições e por essas barreiras e Muitos, por esses muitos. cuidados paternais que havia em relação às mulheres e também aos homens, mas Era. mais em relação às mulheres. É isso que tens a Meu dizer. pai, era. Meu pai não me deixava sair à noite. Não deixava. Não Pois, deixava ir a lado nenhum à noite. Só durante o dia ainda claro, podia ir, mas à noite não. Estava fora de questão. E então, isso eram restrições daquele tempo, estás a ver? claro. Eu Era o frequentava. habitual. Era o Era o habitual. habitual. Havia outras colegas que até iam, não sei como é que elas conseguiam ir, não sei responder por elas, mas eu nunca fui. Meu pai não me deixava sair à noite. E Pois. durante o dia tinha hora marcada para estar em casa, não dava para fazer aquilo que eu Sim, queria. sim, para namorar e Pronto, quando era era. assim, E era a os educação da namoros? época, E os era a namoros? educação. Isto Era. é, isto é importante, estas conversas também são importantes para nós e para nós vamos falando com os nossos filhos e vamos falando com as gerações mais novas, mas é importante nós também deixarmos os nossos testemunhos como em termos da nossa vivência, fica aqui uma memória para mais tarde as pessoas também terem uma ideia de do que é que se passava, porque há muita gente, principalmente as gerações mais novas, que não imaginam, nem fazem, nem na cabeça deles cabem muitas das situações que nós hoje falamos e que nós hoje recordamos. Eu lembro-me quando comecei a namorar, eu tinha que namorar à porta, era ali à porta, não havia mais, quer dizer, não havia ali É. grandes. Portanto, Então, era muito diferente. Olha, vamos certíssimo. dar aqui um salto aqui na tua história de vida e vamos aqui já mais uns anos à frente e vou-te perguntar onde é que tu foste buscar essa tua predisposição empreendedora para a criação e a concretização dos vários desafios empresariais onde te envolveste desde muito nova. Eu lembro-me que estiveste envolvida Hum, em vários projetos. Onde é que te foste beber essa tua tendência
para, de facto, seres uma mulher empreendedora e dona do teu nariz e ires à procura do teu negócio. Isso é verdade. Desde muito nova. E tenho aqui uma história também para contar sobre isso. Eu casei-me com 18 anos, não é? Com 19 anos emigrei, na altura, para a Suíça, casada, já com o Manuel João, e estive lá 3 épocas, não foram 3 anos, foram épocas. Naquela altura era assim que funcionava. Hum, e depois, quando regressei definitivamente, porque, entretanto, tinha mais um filho, que era o meu João Pedro, e regressei definitivamente a Portugal. E aí foi aberta a mercearia do Terreiro, não sei se estás recordado, Lembro-me. eh, com o meu sogro, com o seu Carlos Martins. Sim, então, lembro-me também dele. E foi a partir daí, que eu comecei a sentir um gosto tremendo por aquilo. Eu gostava, aquilo dava-me um prazer enorme. Depois o meu sogro e eu tivemos ali muitos anos ainda a trabalhar na mercearia. Naquela época não havia hipermercados, era só as João. mercearias. Cá em Lobão havia várias, pronto, Ainda conhecemos todos havia, nós. nessa altura ainda existiam as mercearias do Anselminho e do Sr. Arnaldo Oliveira? Não. Ou ainda não Sim, existiram? já havia essas mercearias, sim senhora, andava eu na escola primária, Sim, mas portanto, quando eram tu antigas. trabalhavas com o teu sogro já estavam encerradas ou não? Já estavam encerradas, acho que era só o senhor Zé, a dona Cândida, Exato, não é? exato. E quem é que era mais? Agora, assim, de repente, não me vem à ideia. Era o senhor João Sobral, que depois começou também muito, ele teve muitos anos ali, não é? Certo. E era em Várzea, O aquela senhor, mercearia que ainda hoje lá está. o senhor O António Arnaldo. era o senhor Cílio, éramos umas 4 ou 5 lojas cá em Ok. Lobão. Éramos umas 4 ou 5 lojas, todas tinham o seu cliente. Só que é assim, isto foi naquela época. E foi aí que eu gostei muito de trabalhar no comércio. Sempre comecei ali. E esse gostinho veio pela mão do meu sogro. Porque os meus sogros é que tinham, diziam-me eles a mercearia em Angola, estás a ver? Quando eles estavam em Angola, eram ligados ao comércio. E depois, com a descolonização, eles perderam tudo e chegaram aqui sem nada, como tantos mais. E o meu sogro sempre tinha aquela ideia de querer a lojita cá na aldeia. E a lojita, de certa forma, até foi feita mais para ele. Foi feita mais para ele, pela nossa mão, naquele tempo, pela minha mão e do Manuel João. E então aí é que eu comecei a trabalhar no comércio, com ele. Claro. E nunca mais parei, nunca mais Pronto. parei. Foi daí que surgiu o bichinho. Foi. Nem eu própria sabia que gostava tanto desta área, que não é Ó, fácil. diz-me uma coisa, como é que foi ser imigrante? O que é que isso representou para ti? Eventualmente os horizontes que te abriu, as saudades provavelmente muito grandes do teu núcleo familiar e da tua terra. Eh, Como é que tu enquadras e o que isso representa e a importância que teve na tua vida? A questão de seres uma imigrante Da imigração. e uma pessoa fora do país durante vários anos. Eu fui imigrante por 2 fases da minha vida, completamente diferentes uma da outra. Primeiramente, como eu já referi há bocadinho, fui casada com o Manuel João e estive imigrada com ele. Foi completamente diferente. Tinha um objetivo de vida também diferente. Naquele tempo eu queria Claro. muito era sair daqui. Era sair daqui. E queria muito estar ali, naquele país, aquilo cativava-me de certa forma, e era o meu sonho, era levar para lá a minha filha, a Sónia, que já era nascida, e fazer a escola lá, era o meu objetivo. Muito E bem. depois, quando damos outros horizontes pelo caminho, eu vim para Portugal contrariada, tanto que o meu filho, João Pedro, já nasceu cá. E pronto, e aí fiquei aqui estes anos todos, novamente, na loja, na mercearia, depois trabalhei com a UF também uma quantidade de anos, os trabalhos exteriores aqui na minha casa, e, e depois a vida pôs-me outra vez à prova e já me levou novamente a emigrar. Mas esta feita sozinha, Quanto pronto, tempo é que é isso. quanto tempo é que estiveste cá entre a primeira vez que emigraste e a segunda? Estive bastantes anos, Albertino. O meu João Pedro já nasceu aqui,
E o meu João Pedro foi até hoje, foram uma média de 18 anos, foi assim, não é? Porque eu, quando me fui embora, o meu João Pedro estava a fazer 18 anos. Quando eu fui, agora, com 45 anos, Para a eu Suíça, fui-me embora, certo? Foi para a Suíça. fiz, E passados esses voltou. 18 anos, encontraste a Suíça diferente ou não? Não, continua um país maravilhoso. Aquele país parece que é assim desenhado, é tudo muito certinho, tudo muito direitinho e encontra-se tudo. Não estou a dizer que não melhorou, certamente também evoluiu, claro que sim. Claro. Evoluiu sobretudo para a nossa comunidade de imigrantes portugueses. Na primeira fase que eu lá passei, eu andei sempre clandestina e não tínhamos, a comunidade portuguesa não tínhamos, não éramos tão apreciados quanto são hoje, não é? E não Quando eu tinham os lá cheguei com direitos, 45, e se calhar não tinham os direitos que têm hoje, não é? não havia o mesmo direito de permis em nada. Hoje não, hoje é diferente. Houve um grande melhoramento a nosso favor, comunidade portuguesa, porque também trabalhamos para isso. Eu estou sempre a dizer isto. Atenção, Claro. que os portugueses, se têm hoje mérito na Suíça, também é devido a muito esforço, todos nós lá. Trabalhamos lá muito, como em todo o lado, atenção, não é só lá que se trabalha. Muito sacrifício, mas o trabalho não é o maior sacrifício, para mim nunca foi. O maior sacrifício sempre é aquela saudade que eu não sei explicar o que é saudável, eu sei que é uma coisa que faz doer muito. Não é uma dor que eu te diga que está aqui ou que está aqui, é uma coisa que eu sinto dentro de mim, que me É, tira o sono, que não me é deixa da alma, dormir. vem da alma. É algo que está cá dentro que Claro, dói e faz chorar e é faz verdade. perder noites de sono. Eu, quando fui embora, com 45 anos, foi uma fase muito difícil, mas também assim, também foi 12 anos que eu estive fora, foram 12 anos de uma grande experiência de vida que eu também aprendi e ganhei. Claro. Também. E foi diferente, já, Aprendi. na segunda vez já foi diferente, se calhar já de uma forma, digo eu, porque nós quando somos mais velhos já não temos não temos a mesma paciência, também já encaramos a vida de outra forma e se calhar até já foi mais doloroso para ti estares longe da tua terra. Foi muito difícil. Sabes que eu estava muito ligada aqui às coisas do Levão. Eu fazia parte do coral, não é? Uhum. Fazia parte do grupo de cantares e foram assim uns cortes muito grandes. Deixei os meus filhos, deixei a minha família, deixei o meu negócio, Isso é muito passei o meu duro. negócio para a minha irmã Carla, que hoje ela está lá. Foi assim um corte. Pois tu tinhas um negócio em Cana Santa Maria, certo? Na Tinha, freguesia aqui tinha, ao lado. tinha, fui eu que abri a loja de roupas, lembras-te Uhum. perfeitamente disso. Sim, mas há E coisas que pronto. eu sei, oh Ana, há coisas que eu sei, mas que eu pergunto-te, porque quem nos vai ouvir, há muita coisa que não sabe, e é uma forma também de te conhecerem um É. bocadinho melhor. E E tenho que deixar aqui uma conversazinha sobre a freguesia vizinha, Cana Santa Maria. Foi uma freguesia que me acolheu de braços abertos, estive lá ainda há uns aninhos a trabalhar e, e deixei tudo, também pela transição da minha vida de voltar novamente para a Suíça. Mas vou-te dizer, é uma freguesia que me está no coração e as pessoas de lá também. Aquela gente foi, acolheram-me ali muito bem e como muito bem. dizia o padre João Diniz, dizia muitas vezes para mim que a minha lojinha era vizinha da casa onde ele morava com a irmã. Sim, E sim. ele dizia para mim, Dona Ana, com aquele jeitinho dele, Dona Ana, a sua fama corre longe. Eu achava-lhe graça. Mas o Padre João, de facto, marcou gerações e, de facto, era e é uma pessoa excepcional. É uma pessoa excepcional, sem dúvida alguma. E pronto, Um e abraço para ele. ainda hoje tenho as pessoas de Cana Santa Maria como família, quase, porque são todas. Eu entro ali e sinto-me em casa. Pronto. Mas Apesar de sermos basicamente nós somos freguesias vizinhas, isto acaba por ser isto bem visto, não é? Somos todos o mesmo povo, somos todos certo, e certo, temos e certo, partilhamos muitas coisas, não é? certo. A vários níveis. Portanto, Canas foi uma boa recordação e foi uma boa marca e Foi, para a tua vida, foi nomeadamente sim. até em termos comerciais. Em Olha, termos comerciais, em termos de amizades, tudo. e Pronto. amizades, exato. É o mais importante. O que fica são as amizades, são as relações, pronto, É isso são mesmo. essas coisas, É, são as relações interpessoais que de facto nos marcam e ficam para a vida e que é o que faz valer nós estarmos nesta vida. Olha, vamos dar aqui um saltinho e vamos agora para a tua vida
autárquica, que como dissemos, ou como disseste no início, ainda é relativamente curta, são 3 anos, o que é que na altura, e como é que surgiu a vontade de te candidatares à presidência da Junta em 2001? Certo. Isto é assim, a saudade que eu senti quando estive longe e aquela energia positiva que eu tinha quando vivia aqui antes de emigrar, que organizávamos festas e eu andava sempre metida nessas confusões pela positiva. Claro, É preciso a gente gostar muito de uma coisa para se entregar a ela, não é? é evidente. E de certa forma era o que eu fazia, eu e Só outros, assim é que vale a pena. exatamente. Eu tinha sempre aquela ambição de querer mais para levar, fazendo isto, fazendo aquilo, fazendo aquilo. E quando me fui embora, eu senti uma saudade muito, muito, muito grande de Lobão. Nem eu própria sabia que tinha tanta saudade desta terra. Coisas que eu aqui não valorizava, passei a valorizar. E depois eu tinha sempre aquela ideia de querer o melhor para a minha terra, porque depois a gente, quando vai daqui para fora, abre horizontes, não é, Albertino? Nós não queremos copiar nada de ninguém, mas às vezes queremos melhorar um pouco. Vimos ali, vimos acolá e vamos querer fazer igual. Claro, E uma das coisas que me marcou muito na Suíça foi a organização daquele país e a limpeza e o asseio deles. Eu lá nunca vi uma fonte como nós temos, e não é só em Lobão, é um pouco no geral, paradas. Elas têm lá água, mas a água está lá escondida que ninguém a vê, não é? Eles lá, todas as fontes daquele país onde eu passei, todas elas têm água potável, não é? E, no entanto, eles também têm água canalizada em casa, não é? Como nós claro. temos atualmente. E eu sempre dizia assim, aqueles sonhos, estás a ver? Aquela vontade, e às vezes digo assim, eu vou-me proibir a mim própria de sonhar, porque os sonhos às vezes realizam-se. Isto aconteceu E com esta realizaram? ideia que eu dizia assim, eu um dia, se eu for presidente de Lobão, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Estás a ver? E acabou por se concretizar, Muito bem. acabou por se concretizar. E porquê é que se concretizou? A vontade já lá vinha de trás. Eu dizia sempre isso. Não é? Não é que as pessoas que estavam à frente do Lobão da Beira não trabalhassem, cada um fez o seu trabalho, mas faz parte de nós, sermos ambiciosos, não é? Pronto. E Claro. daí a minha vontade de querer sempre mais, mas às vezes não é fácil. Pois não, Pronto. isso eu E depois não tenho dúvidas. quando nós estamos, nós queremos sempre mais. Depois quando nós estamos em atividades diversas, que era o meu caso, tanto que quando eu me fui embora, o André, se tiver a ver esta conversa mais tarde, ele vai saber disto. Ele sabe que é verdade. O André estava ligado ao grupo coral, ainda hoje é ele que faz tudo, não é? Que está connosco. Cantávamos janeiras, fazíamos aquilo tudo. E o André disse muitas vezes: você vai-se embora, vai fazer muita falta, porque você é que puxa pela malta. E estás a ver? Daí, de eu ter estas vontades todas, eu queria sempre mais, daí talvez essa marca tivesse ficado em algumas Claro, pessoas, e daí o convite me ser feito para eu aceitar. muito bem. E Então, foi diz uma assim, coisa. foi assim que começou. Exatamente, e pronto, e foi em boa hora. Agora diz-me outra coisa. Quais foram. Já afloraste um bocadinho essa situação, mas acho que podes aprofundar um bocadinho mais. Quais foram as principais necessidades para a freguesia que tu e a tua equipa identificaram? O que é que tu achavas que de facto, epá, isto, se eu fosse presidente, eu ia fazer diferente, eu ia fazer isto diferente, ou ia criar isto que hoje não existe, ou ia. Certo. Quais é que eram as vossas. É evidente que isso está plasmado no vosso programa, Sim, claro, é sim. evidente. Certo. Mas diz-me um bocadinho como é que vocês entendiam essa questão. Ora bem, nós, sabendo, todos nós sabemos, e nós, executivo, depois no fim ganhámos sabendo as dificuldades que estavam, nós tínhamos ali, eu tinha sempre em mente, eu dizia sempre, é como numa casa, ainda hoje digo isto é como na nossa casa, podemos não ter uma conta bancária muito grande, podemos não ter dinheiro para grandes móveis, para grandes obras, para grandes coisas, mas a casa tem que estar limpa e arrumada, não Muito é? bem. E eu acho que pela minha freguesia é tal e qual a mesma coisa. É assim, eu também era capaz de não ter a percepção que hoje tenho, que a freguesia é muito grande.
E depois também não é só um trabalho que se tenha que fazer nós, junto à freguesia, não é? É um trabalho de todos nós, no fundo, porque o bom é de todos. Mas eu acho que é por aí também que passa o vosso trabalho, que é sensibilizar as pessoas, não é, a participarem e a colaborarem. Por exemplo, estás a falar em asseio, em limpeza, na limpeza das suas frentes, em termos de casas, das suas terras. Eu acho que isso, e tu vens de um país, não é? E falaste num país, e estiveste num país que era a Suíça, onde eu sei que no Luxemburgo isso acontece, em que as pessoas são responsáveis pela limpeza da sua frente de casa, e cá, não sendo ou não estando legalmente prevista essa situação, embora existam COIMAs, ainda existem hoje, estão em vigor, mas que pronto, ninguém leva à letra, eu acho que passaria muito pela sensibilização das pessoas, de facto, e isso retirava uma carga enorme, e o que estás a dizer é verdade. E isto deve ser, porque a freguesia é muito grande, e quando começam a limpar num lado e quando acabam no outro já está. Quer dizer, é É assim, praticamente impossível ter as coisas sempre impecáveis. Também eu acho que a o trabalho, sensibilização, de facto, é muito importante. o trabalho tornaria-se mais fácil para todos, para nós junta, porque também é um gasto menor se houvesse eh, outros Claro, cuidados da parte de todos nós. Eu claro. não estou a falar de ninguém especial, mas de todos nós no fundo, não é? Todos nós. Todos nós, porque se todos nós contribuíssemos para que a nossa freguesia estivesse mais bem organizada, e estamos a falar até mesmo dos próprios locais, dos ecopontos, onde a gente os vê, E não e custava das nada, festas, porque isto, se cada um fizer a sua parte, não custa nada. não custa nada, mas o problema está aí, há muita negligência da parte das pessoas. É, Desculpem, mas existe. é mentalidade. É mentalidade. Rapaz, eu não sei, talvez seja a mentalidade sim, É, porque é, é. ainda se encontra os contentores do lixo doméstico que tem lá escrito, não pode fazer isto, não pode Sim, fazer aquilo, e ninguém respeita, sim, sim, é verdade. Isto, de não é? facto, Albertino, eu, com a minha boa vontade e com a minha visão das coisas, não posso obrigar ninguém, a gente tenta, mas claro, não pode. Não, não, isto só passa quase que é uma missão e não é de um impossível. dia para o outro. E não é de um E dia não é para o de um outro. dia para o outro. Não é? Hoje nas escolas também já se ensina a reciclar e tudo mais. Estas pessoas que estão aqui, a maior parte delas, não tiveram essa educação, não é? Claro, Nem o claro. farão por mal, nem o Eu acho que farão os por mais velhos, às vezes, é que têm mais dificuldades. Não é uma crítica, pronto, é uma constatação. Eles não são, é o que estavas a dizer, eles não tiveram educação relativamente a isso. E mesmo mal. e não tendo Não vale a pena, educação, não vale a pena, não já vale a pena estar fizeram, aqui a falar com. mesmo as suas mais velhas, já fizeram um caminho enorme. Porque eu já não é do meu tempo, mas tenho visto algumas fotografias que tenho e que me fazem chegar daqui da aldeia, de antigamente. Nós estamos a falar de há 50 anos atrás, a ver as pessoas tinham estrume à porta de casa. As Era pessoas, não é? Portanto, havia, e nós vemos nessas fotografias o que era a imundície das nossas ruas, dos nossos espaços os espaços públicos. Portanto, já fizemos um grande caminho, não é? Nós às vezes um queremos grande Roma e Pavia não se fizeram e no vamos tempo, como continuar. costuma dizer. Mas, de facto, Certo? é preciso investir na sensibilização das pessoas, que eu acho também, como tu disseste, e é verdade, as crianças já começam a ter outra visão e outra perspectiva e já são Previsão, educadas nessa, na nessa nova reciclagem, tudo mentalidade. mais, certo? Claro, E depois, assim, o asseio e a limpeza é a peça fundamental. Eu sempre disse, um trabalho desta dimensão da freguesia não se faz assim no estalar de dedos, não é? bem, bem, Eu costumo dizer, o mundo que a gente possa fazer é arrumar a casa. Arrumar a casa é importantíssimo, não é? claro. É organizar a casa, mas cada vez se torna mais difícil no sentido em que há uma desertificação muito grande, não é da aldeia, também da aldeia em si, da parte habitacional, mas também em tudo que está em redor dela, da floresta, dos campos. É Hoje mais, nada é como. é mais do que está em redor dela, porque nós em termos da atração que nós estamos a fazer de novas populações e de novos residentes, a nossa freguesia tem crescido enormemente, porque tem vindo muita gente, como tu Tem, sabes melhor do que eu, tem vindo muita gente de tem. fora viver para Louvão e tem-se comprado cá muitas casas e vendido muitas casas. Agora, de facto, as cinturas, a parte mais rural, a parte que era a parte que era mais cuidada, hoje, grande parte dela está ao É o abandono. que está mais,
é o que está mais abandonado. E há locais que realmente vão deixar, opá, os caminhos, estou a falar dos caminhos, não Mas é? isso tem que passar, Caminhos, Ana, pronto, és tu, estamos a conversar e não vou deixar de dizer isto, até porque também já acho que já falámos sobre isso e também já o referi às entidades municipais. É assim, muito desse trabalho tem que ser feito pelas autarquias e só poderá ser feito com o apoio dos municípios, nomeadamente a criação de rotas, a criação de caminhos para as pessoas. Portanto, esses caminhos fazendeiros que nós temos e que são tão bonitos, são tão não, sem espetaculares, dúvida nenhuma, sem é dúvida das nenhuma. coisas mais lindas que nós temos, não é? Podiam ser mantidos através de uma política que tentasse trazer, não é? Para essas zonas, para esses locais, caminhantes, turistas, há pontos de interesse, mas tem que haver aqui um investimento, na minha opinião, por parte do município. E eu, como costumo dizer, não olhar muito só lá para cima para o caramulo e cá embaixo olha um pouco. Mas pronto, deixemos isso e vamos, Então, e isso é um vamos. ponto, é um ponto que realmente também já foquei. Porquê? Claro. Porque o Conselho de Tondela não é só o Caramulo. Pois não, no caramulo e outras terras, não é? Mas É, pronto, mas, já mas vamos ter tempo de falar sobre isso agora mais à é, frente. Eh, Portanto, como é que tem decorrido? Portanto, vocês tinham, tu e a tua equipa tinham esses objetivos, tinham essa perspectiva, tinham essa ambição, eh, e como é que tem decorrido no terreno, a concretização desses objetivos e desses anseios? eu acho que tem corrido bem, no sentido em que temos feito grandes trabalhos, não é? Visíveis a todos, desde ruas da própria freguesia, neste caso ruas da parte habitacional, não é? Como também outro tipo de caminhos, não é? E Claro. nós temos feito um trabalho enorme sobre isso. Mas às vezes a gente até se sente impotente. Porquê? No espaço de 3 anos, ainda agora acabámos de limpar um dos caminhos que liga a Cana Santa Maria, que é o caminho das Cabecinhas, já é a segunda vez que o fazemos, e vou-te dizer uma coisa, é como claro, não passou ninguém, entendes-me? E a gente às vezes sente-se impotente, eu digo assim, caramba, isto foi um dos primeiros caminhos que nós fizemos, porque eu dizia sempre, tudo que seja elos de ligação da freguesia a outras freguesias têm que estar arrumados. Mas qual caminho é que estás a referir? Estou-me a referir àquele caminho, estás a ver a Casa do Lino, não Ah, é? ok. Pronto, o caminho é o caminho dos tapados, não é? Sim, eu Ou sei. o Já que acabem estou, às já cabecinhas. estou a ver. Esse caminho é a segunda vez que o estamos a preparar. E quando eu digo, às vezes nos sentimos impotentes, é como que lá não passou nada, entendes-me? Passa muito menos gente nestes mesmos caminhos. Ora, automaticamente a vegetação cresce muito mais, não é? Claro. Não há o cuidado que antigamente havia. Toda a gente cortava uma silva, as pessoas passavam por ali, limpavam. Hoje não. Hoje passa ali muito pouca gente. Ainda passa gente, não é? Mas passa É, menos gente. passa pouca E gente. daí a ver o abandono que a gente vê. Claro. Eu corto, nós mandamos cortar uma silva aqui, daqui por um ano a silva está lá como se nada fosse. Ah, um ano Voltou. não, até menos. Pronto, estás a ver? E às vezes a gente sente-se impotente nesse Até menos sentido. tempo. Mas E é o este que ano é. foi um ano muito chuvoso, cortavam agora, passado um mês, já estava outra vez grande. Mas já temos feito trabalho diverso, sobretudo em caminhos rurais, não é? Bastante difíceis, bastante difíceis. E tínhamos ali o exemplo do Maninho, do Espadanal, que nós fizemos aquilo tudo a rigor, não é? Aqueles pinheiros que Foi hoje estão lá, que se espetacular. vê. Aquilo está ali, os pinheiros, já vi como Olha, eles faziam e como estão bonitos. há uma zona que também precisava, e eu, pronto, agora estou aqui a meter uma cunha ao Presidente da Junta. Há uma zona que também precisava, que era lá embaixo, onde tu disseste que vocês iam tomar banho, ali na Ínsula, junto aos Sim, Saltos e junto à sim. Alvada. Aquilo é uma zona lindíssima, é uma zona também Mas muito. ali são zonas particulares, Eu sei que são não é? zonas particulares, eu sei. Epá, mas se pudessem lá dar, porque eu aqui há tempos fui lá, tentei lá ir e não consegui passar. Consegue, também já lá estive. Já Aquilo tem tentei lá silvas de, chegar sei e lá, de 3 ou 4 metros de altura. Não é? nós, Eu sei que nós aquilo é de limpamos bem. particulares, eu sei que e conheço algumas pessoas até, e até tenho algumas pessoas de família que têm ali terrenos. Mas de facto é uma pena, porque aquilo é uma zona muito, muito bonita.
muito bonita. Mas são zonas particulares. Ora, nós não podemos, de forma alguma, invadir zonas particulares. Claro, eu Não podemos. percebo, é Não evidente. Há muitas podemos. zonas dessas que de facto Assim, se nós não estão no tivéssemos, âmbito da vossa. então, nós tivéssemos, olha, repara, se tivéssemos assim um orçamento grande e à grande e à francesa, como se costuma Claro, dizer, mas não temos, não é? E temos que nos limitar a fazer aquilo que é mais essencial, porque não dá para tudo, não dá. claro, é E evidente. isso é sabido todos nós. Hum, mas mesmo assim, lá vamos tentando fazer o nosso melhor, não é? Pronto. Claro, Eh, isso é que é e é importante. aquilo que a gente todo Muito bem. tem, já limpámos. E também foi um grande trabalho que nós fizemos, no meu ver, e acho que também em geral da população, foi a limpeza do Maninho, onde também andaram a ajudar na plantação das árvores, não é? A Laje do Cacau, não é? Laje de Pronto. Cacau, sim. Eu acho que aquilo foi um trabalho que nós fizemos ali espetacular, no sentido em que Sim. tirámos dali uma lixeira, não é? Já lá não passa há algum Aquilo tempo. antigamente Vocês têm feito era a o que não manutenção lá sabia. nesse espaço? Não? Têm As feito alguma árvores estão todas manutenção? pegadinhas, temos feito a manutenção, é assim, vai ser feita também em breve, porque agora com este calor não se tem Sim, feito, a mas será manutenção passa por cortar, às árvores. por limpar, não é? Por Sim, limpar. sim, vai ser feita agora em breve. Vai ser feita agora em breve, até porque também temos que preparar um outro espaço que também está aí abandonado, que é ali do lado do Oiteiro, não sei se estás a ver, há lá um outro maninho também, que também está Oiteiro. ali todo. Em que zona é que é? Em que sítio? Portanto, vamos lá ver se eu me lá localizo. Então, as estufas do Nuno, não é? Estufas do Segues Nuno. o caminho para aí abaixo e vens dar cá abaixo ao Oiteiro, onde está, onde o Nelsinho tinha Ah, a sim, sim, propriedade sim, dele, sim. o meu irmão. Sim. Ali do Aí lado também está esquerdo, não é? um. Quem desce do lado esquerdo. É, precisamente. Eu Já tenho sei. árvores, nós temos árvores guardadas, estão abaceladas, Eu já sei porque onde é que nós é. não as conseguimos. Pronto. E isso foi um compromisso que eu tomei com a engenheira Paula da Quercos de replantar as árvores na época que se avizinha, em outubro, novembro. Ok. Nesse mesmo maninho. Pronto. E algumas das outras que possam ter ficado secas, replantá-las também. Ok. Mas à partida elas estão todas pegadinhas e alguma que tenha ficado menos bem vai ser replantada. Mas esse Claro. maninho da Laje do Cacau foi um grandíssimo trabalho que Sim, ali sim. fizemos. Sim, sim. Eu tiro o chapéu Pela também. mão, Eu tiro o chapéu. pela mão. Ó, Albertino, não foi, a replantação das árvores é muito importante, mas foi a limpeza que ali se fez. Sim, E a terraplanagem. aquilo ali era um monte de lixo. Aquilo estava ali aos anos já e ninguém mexia. Não, não, aquilo foi um trabalho que vocês fizeram espetacular. E um dia Agora mais vamos, tarde, daqui por meia dúzia de precisamente, anos, até pode ser um belo parque de merendas, ali um espaço bastante aprazível. é, é, é bom sempre dizer, eu tenho que o lembrar sempre, porque foi pela mão da Quercus, não é? Ok, está bem. Mas Que alguém teve que dar o nos primeiro passo. ajudaram bastante, que nos ajudaram bastante, e eu costumo dizer sempre, hum, eu nunca levo a mal, nem nunca levaria a mal quando se trata de um benefício para a freguesia. E aqui estamos a falar de outras coisas. Porque houve aqui uma certa situações que não foram muito agradáveis da parte do município. Eu tenho que falar porque me sinto. Sim, então, nós estamos num país democrático e num país livre. Precisamente. Todo o dinheiro que ali foi empregue foi da parte da Quercus, que não foi tão pouco quanto isso, que nos financiou, e outro da parte da Junta de Freguesia. Pura e simplesmente só isto. Não é? Muito bem. Portanto, eu se tivesse como Presidente da Câmara, eu não me zangava, nem ficava triste, Pois, isso não é? porque não estive. Não, eu ficava satisfeita porque via Claro, uma freguesia a evoluir dessa forma, não é? É claro. assim, quando a gente está a tratar de um projeto de arrumar, de preparar, de pôr bem, só tenho que ficar contente também. Claro. E isso não aconteceu. Pois. Tenho que dizer. Lamentável, mas isso. Mas pronto, mas essas coisas eu percebo e de facto muitas vezes não há aqui uma articulação e uma.
em termos do trabalho que se vai fazendo nas freguesias, em algumas freguesias, e o apoio que vão tendo e a articulação que vão fazendo com a Câmara, há aqui algumas lacunas e algumas falhas. Eu apercebo-me disso e acho que é lamentável que isso aconteça. O trabalho foi feito, está feito. O trabalho foi feito, Agora é só uma e é o que tu dizes, as entidades do Conselho, não é, devem estar satisfeitas e felizes por, certeza que sim. de facto, as coisas acontecerem no bom sentido, que foi o caso. Precisamente. Foi o caso. Aqui não houve interesse algum de parte nenhuma. Aqui o interesse foi da freguesia que ficou com o trabalho feito e arrumado. Ainda Claro. por cima, financiado por alguém que nos ajudou, não é? Claro, Vamos estar agora aqui. e todos ganham com isso, ganham a freguesia, ganha o Conselho, ganham os fregueses, ganha toda a gente, como é evidente. Pronto, eu já estou a ver, a próxima pergunta se calhar vai bater um bocadinho nesta questão da laje do cacau. Em que projeto daqueles que já se concretizaram, daqueles que concretizaste com a tua equipa, qual é aquele em que mais te revês? Qual é aquele em que tu tens mais, entre aspas, orgulho em teres concretizado? Olha, há aqui portanto, a última, olha, há aqui uma das coisas que nós fizemos e estamos e continuamos a fazer, e quer sejamos nós, ou quer não sejamos nós no futuro a estar, seja quem for, acho que é uma iniciativa que nós tomamos e que eu acho que é uma mais-valia para nós, é aquela caminhada que nós organizamos no 1º de maio. Eu acho que começámos assim no primeiro mandato, no primeiro ano do mandato, e aquilo foi um sucesso. Portanto, trouxe muita gente, fizemos aqui uma ligação entre a Casa do Povo e a Fábrica da Igreja, e todos trabalhamos juntos, em comum. Porque o convite é sempre feito a todas as associações e instituições, neste caso a Igreja. Eu convoquei várias reuniões sempre, em algumas delas ainda participou o teu Ruben, antes dele ter emigrado, como presidente de Cruz Maltina. Esteve também representado o Hélio Duarte como presidente da Associação de Várzea. Esteve representado o Padre João Pedro como superior da Igreja. Esteve representado o André como o presidente da Casa do Povo, que ainda hoje é. Eu sempre reuni tudo e todos e ali falámos de assuntos diversos. E o que é que poderíamos todos juntos fazer para benefício da freguesia? E foi sempre a minha maior... Foi e continua a ser. Mas atrevo-me a dizer que é um trabalho super difícil. Claro. Porque, olha, uns por um motivo, outros por outro, as coisas não são como a gente quer, não é? Às vezes. Não. E ultimamente temos trabalhado mais com a Casa do Povo, com o André, está sempre disposto a tudo. E eu, às vezes, costumo dizer, havia de haver muitos Andrés em Levão. É verdade. É verdade. Porque é um rapaz que está sempre... Um abraço para o André. Está sempre disponível e está sempre... só se ele de todo não puder estar presente é que ele diz que não. Porque ele nunca diz não, está sempre disponível para tudo. E isso é uma mais-valia. Da parte da Igreja também. Tem havido também abertura, tanto da parte da Igreja como da nossa, e estamos abertos para tudo e para todos. Um abraço para o Padre João Pedro também. Portanto, temos aqui 2 associações que neste momento estão de portas fechadas. É pena elas estarem de portas fechadas. Já vamos lá. Porque nós juntos, a freguesia, acho que é este o nosso lema, é unir, aliás, fazia parte do nosso manifesto eleitoral. Claro. Unir todas as associações e instituições locais. Isso é muito importante. Pronto, voltando também aqui, já também aflorámos um bocadinho, mas diz-me uma coisa, o apoio por parte do município tem sido exigível? As vontades e os objetivos estão alinhados? Como é que tem sido essa relação? Talvez pudesse ser mais. Continuo a dizer que não há, até o momento, promessas há muitas, mas concretizações poucas, da parte do município para nos aqui ajudar, não é? E quando eu peço ajuda para a freguesia, a senhora Presidente sabe disso, quando eu peço ajuda para a freguesia, eu não estou a pedir muito. Eu estou a pedir responsabilidades que são da própria responsabilidade da Câmara Municipal de Tondela. Estamos a falar de ruas,
Estamos a falar de lombas redutoras de velocidade, estamos a falar de sinalizações, estamos a falar de uma série de trabalhos que é necessário fazer urgentemente nas nossas ruas da freguesia. Não vou citá-las, porque são tantas. Inclusive, temos ruas que nem sequer Alcatrão têm, não é? Já não vou falar no saneamento, não vou falar E nisso. algumas ruas têm alcatrão, mas completamente degradado. Muito mal. Portanto, é um trabalho que é da competência da Câmara Municipal de Tondela e a Senhora Presidente sabe disso. Portanto, até à data, nunca nos disse um não. Mas também Pois, temos mas é que eu costumo dizer que as promessas, não é? As promessas têm que ser calendarizadas e é uma luta, concretizadas num é uma determinado luta, espaço temporal, não é? Não é uma luta. fazer a promessa e deixar ficar para as calentas gregas, como se costuma dizer. Não, Agora, e também, e pelo aquilo que me disseste, não é? Falaste meio de três ou quatro situações, não são situações que impliquem grandes investimentos, nem é grandes assim, gastos. depende. Há ruas que precisam de grande investimento, sim. Sim, mas a sinalização, quer dizer, São as lombas redutoras de velocidade. isso não é Temos nada a, de. temos a entrada da nossa freguesia vindo de Tondela, Avenida João de Deus. Aquilo é uma entrada que, por amor de Deus, merece muito mais que o que lá está. Sim, naquela zona que tem aqueles prédios novos, não é? Precisamente. Não é? Claro. E isso é um trabalho, é uma luta constante que eu estou sempre a falar naquilo, constantemente a falar no mesmo. E parece que eu ainda tenho a minha esperança que vai ser feito até ao final do mandato. Pronto, em resumo, tem havido uma boa relação, tem havido Assim, alguns tem projetos havido que sinceridade, têm tem sido havido falados. sinceridade pela senhora Presidente, sim, tem havido, mas nós queremos mais do que isso. Ok. Tens de continuar, tens de continuar a insistir e a pressionar, porque isto também muitas vezes só andam as coisas dessa forma, não é? Precisamente. Ok. É isso que estamos a fazer. Continuamos a persistir. Claro, mas isso aí não podemos desistir, porque senão o que falta fazer, o que é que achas, não é? Que falta fazer? O vosso mandato vai terminar para o ano, em 2025. O que é que falta fazer e quais os projetos que ainda existem na Forja para serem concretizados, para serem terminados até ao final do vosso mandato? Dá muita coisa. E, aliás, é bom sinal quando existe sempre muitos projetos, não é? É sinal que a aldeia precisa É de um princípio, desenvolvimento. E claro. por mais que a gente faça, precisa sempre mais e mais e mais, não É é? evidente. Isso é como na nossa casa, é a mesma coisa. Hoje fazemos uma coisa, amanhã já queremos outra. E a aldeia, a freguesia é igual. É certo que em 3 anos não se pode fazer, no estalar dedos tudo, é Não, impossível. claro, é evidente. Nem Mas três, nem quatro, nem cinco. projetos continuam na Forja. Eu quando tive a primeira reunião na Câmara Municipal de Tondela, e levei comigo o Executivo, apresentei o Executivo, foi-me apresentado o Executivo da Câmara, e eu levei uma lista de trabalho. E lembro-me que a Senhora Presidente me disse, Senhora Presidente, traz aqui trabalho para quantos anos? Diga-me lá. E eu comecei-me a rir. Diz ela, isto deve ser trabalho para uns 10 anos ou mais, não é? Ela assim para mim, assim, eu com a minha boa vontade, eu disse ao Senhora Presidente, é assim, se lhe estou a pedir isto, é porque não temos, precisamos de ter. Claro. Eu também não lhe estou a pedir que me faça tudo de uma vez, mas que me ajude a fazer aos poucos, e aos poucos, e aos poucos lá chegaremos, não é? Muito bem. Nós vamos ter a esperança sempre aí, à partinha Depois também. deste desabafo, e eu acredito que as pessoas estão a trabalhar, o município, estão a trabalhar para que essas coisas também se alterem, para que Tem que ser, haja aqui tem que ser. mais investimento, mais apoios às freguesias que de facto não têm sido tão bafejadas pela atenção da Câmara e que de facto as coisas se vão alterar. Eh, Diz uma coisa, falámos aqui há bocadinho também sobre isso, e deixando agora mais estas questões mais políticas, o que é que achas que é preciso fazer e se o movimento associativo tem futuro na freguesia? Sabemos que há duas, por motivos com certeza diferentes, não é? Mas há duas associações, uma delas é a mais antiga da freguesia, que é a Associação Lusitana de Várzea, que estão encerradas. O que é que achas que vai ser o futuro dessas associações e o que é que tu pensas que poderá ser feito para revitalizar estas instituições? Eu tenho uma ideia sobre isso.
E aquilo que eu penso é o seguinte: eu, se estivesse como presidente de uma associação, neste caso vamos falar, ou do Cruz Maltina, são as duas que estão fechadas, precisamente, ou do Cruz Maltina ou da Associação Recreativa de Várzea, Lusitana de Várzea, eu, se fosse presidente daquelas associações, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e já estavam fechadas praticamente quando foi do Covid, não é? Já lá vão mais que 3 anos. Portanto, diz-me cá uma coisa, deve haver uma direção, e essa direção, se não está em atividade, porque ela continua portas fechadas e a gente não sabe a quem falar. Se não há direção, então onde é que estão as chaves dessas mesmas associações, não é? E quem sabe se haverá outras pessoas na freguesia que queiram ter essa vontade de recomeçar. É assim, nós não conseguimos, nós não queremos, ou nós não podemos, ou nós já fizemos a nossa parte, vamos passar então o trabalho a outros que possam ter essa predisposição. Não podemos querer que as coisas evoluam, de certa forma, no associativismo, quando existe, eu às vezes digo assim, há sócios. Os sócios também têm uma palavra a dizer. Aliás, a palavra mais importante é a de sócios. A falar é que a gente se Mais entende. importante e a única, Quem manda, Então, não é? nas associações são sócios. Por vezes ouve-se assim, há sócios, mas não pagamos cotas. A gente não pagam cotas por que motivo? Então vamos pôr tudo e esclarecer tudo, não é? Depois acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, Portanto, não há... vamos assim, nós não queremos, ou nós não podemos, ou nós já não queremos mais, então vamos passar, afasta outros que queiram. Certamente que existe sempre alguém que queira, digo eu. Aquela forma que o André apresentou de unir o associativismo também pode ser uma forma válida. Talvez porque hoje as pessoas também têm um certo receio, um certo medo de estarem, entre aspas, voluntariamente à frente, seja do que for, porque os apoios não são nenhuns e ainda por cima a gente sabe os problemas que acarreta para quem está à frente das direções, não é? Que não é fácil, e talvez por esse motivo ninguém queira assumir responsabilidades. Não é? É assim, eu não quero assumir responsabilidades, mas também não tenho que ficar com as coisas na minha posse. Não quero, não posso, passa a outro. Sim, E claro, como é que eu vou fazer isso? Albertino, como é que eu vou fazer isso? Olha, eu vou reunir, vou chamar a direção que está comigo, vou chamar os sócios e digo, olha, passa-te isto, passa-te isto, passa-te isto. Pronto. Agora não saímos daqui, andamos aqui, falamos todos. Desculpa a minha opinião, mas tens razão. falamos todos muito, mas não se age. Claro. E é isso que está errado. É isso que está errado, no meu ver. Portanto, tu achas que, e agora entroncando um bocadinho na próxima questão, tu achas que as freguesias, portanto as juntas, o papel que têm no sentido de ajudar na questão de tentar mobilizar as direções para que de facto, as direções e os sócios, para que de facto as associações voltem a funcionar, achas que a junta de freguesia não terá aí um papel assim tão relevante nem tão decisivo? É isso? Olha lá, se nós reunimos as associações todas, pelo menos durante os primeiros 2 anos, e algumas delas não eram representadas, e nós fomos fazendo o trabalho com aquelas que se iam representar. Claro. Vocês não Como podem já citei há obrigar. bocadinho, Claro. citei a Casa do Povo, citei a Fábrica da Igreja, e é com eles que estamos a trabalhar. Agora, tomaria eu ou outro presidente, pois sou eu, a minha posse, não ser, não é? É, Nós queremos abertura para tudo e para todos. A abertura está lá, não é? claro. É preciso que também as pessoas queiram e estejam presentes. Eu não posso ir buscar as pessoas a casa. Vocês não vêm? Porque é que vocês não vêm? Eu, da minha parte, fiz o convite até pessoalmente a todos. Muito bem. Ok. É um assunto premente e que de facto também Mas, abordei. mas eu continuo a pensar que é preciso continuar a trabalhar nesta área, que é talvez uma das mais importantes da freguesia, Sim, que é sim. o associativismo. Havendo atividade nas associações, há vida, não é? Há projetos, há trabalho, há tanta coisa em redor das associações, E não muitas é? vezes, e há bocado critiquei um bocadinho o que tem sido a postura do município em relação aqui a Roão,
Não critiquei, constatei uma realidade. Nós, quando constatamos realidades, nem sequer é a nossa opinião. É a realidade que é assim, ponto. Mas, de facto, nós não termos as associações a funcionarem como deve ser, também ajuda a que, de facto, não haja a canalização de tantos apoios para a freguesia, porque muitos desses apoios e muitas situações que conseguem ser encaminhadas para as freguesias, e eu vejo noutras aldeias, têm muito a ver também com as forças vivas da freguesia, da aldeia, que estão consubstanciadas nas associações e elas próprias, não é, acabam por atrair algum investimento, como é que é dizer, algumas iniciativas com apoio e com a Câmara, muitas vezes, a ajudar. Muitas vezes somos nós também, e aí também temos que fazer meia-culpa, muitas vezes também somos nós que damos aso, quer dizer, com a nossa inoperância e com a nossa, vamos lá ver, com a falta que nós temos, muitas vezes, de encabeçar os projetos e levá-los para a frente e manter as situações em situações que estão, de facto, e que são importantes, nomeadamente a nível associativo, e isso faz com que muitas vezes os apoios não surjam. Portanto, era importante também para a freguesia haver uma revitalização, como já disse há pouco, das associações nesse sentido. Concordas? Porque concordo, porque as associações são movimentos vivos da aldeia, não é verdade? É preciso que Claro, eles funcionem, claro. não é? Se Muito não houver bem. associativismo, não há aquilo que a gente estávamos habituados, não há as caminhadas, não há as corridas das motas, não há Exato. O que se alguma coisa ligada fazia, ao desporto, seja o que for. era o que se fazia muito partir também das Uma associações, com o apoio da freguesia, da ajuda de freguesia, com o apoio do organização. município, ia-se fazendo. Antigamente fazia-se, estás recordado, quando o Cruz Maltina estava no ativo, as festas do campo, não é? Que eram tão Sim, bonitas. sim, exatamente, Com exatamente. o espaço maravilhoso que ali está e com tudo ali, com água, Olha, nós com temos um exemplo, pronto, isto também já vai longo, vamos terminar nos próximos minutos, mas é assim, temos um exemplo, quando houve o incêndio da sede do Cruz Maltina, e de facto aí quem estava à frente da Câmara foram exemplares, não é? Portanto, eles é que apoiaram a reconstrução da sede do do Cruz Cruz Maltina. Maltina. Se o Cruz Maltina não tivesse, não é? Se não estivesse em atividade, não é? Aquilo não tinha sido feito, ou seja, aquilo tinha ardido e tinha ficado. Não Foi tinha o sido facto, reconstruído. foi o facto de estar em atividade, não é? Que o município apoiou na totalidade, praticamente, não foi na totalidade, mas numa grande parte, a reconstrução do edifício. Portanto, é muito importante estas forças vivas, estas associações, instituições, estarem pujantes para que, de facto, as coisas também possam acontecer. Ora, Certíssimo. estamos a um ano, sensivelmente, das próximas eleições. Já decidiste, tu e a tua equipa, se vão recandidatar? Vamos aguardar. É uma incógnita ainda. Vamos ver. Ok. Ainda é cedo. Pronto. A minha obrigação era fazer a pergunta. Só responde se Certíssimo. quiseres, e até porque até podes não ter uma resposta ainda para dar, não é? Portanto, que é o caso. Numa palavra, vais definir as palavras, passa a repetição, passa o plenasmo, que eu vou dizer. Amor. Traduzir a palavra amor. Traduz-se em felicidade? Às vezes, está bem, às vezes é dor também, mas pronto. Também, também. Justiça. A justiça. O que é justiça? A justiça havia de ser. Eu não queria dizer que a justiça cada vez que é uma utopia, não queria. Mas Às pronto, vezes é. se calhar. Guerra. A guerra é uma ambição desmedida de poder, sei lá. É isso. Solidariedade.
A solidariedade aplicaria na solidariedade o bem, uma força do bem. Família. É tudo. É verdade. É a nossa fonte. Filhos. Filhos é amor. Amigos. Amigos são a âncora para as nossas vidas. Para mim tem sido. Muito bem. Netos. É um amor maior. Maior que todos. E que nos É emociona, qualquer, e que nos emociona tantas vezes, não é? é qualquer coisa de bom que eu não sei explicar. É verdade. Isto é uma coisa Eu agora brutal, com fantástica. 4, eu agora com 4. Um 4 em relação a mim, é quadriplicar. É 4 vezes mais. Mas é Saudade. algo de bom, muito bom. É espetacular. Saudade. Olha, a saudade, eu já falei nela, a saudade sim provoca muita dor. Eu falei nisso logo no início. Pois, pô. Saudade é dor. Inveja. Inveja é frustração, é incompetência. Muito bem. É isso que eu penso. Não, costuma-se dizer, já não sei quem foi que teve esta expressão, que a inveja é a arma dos incompetentes. Felicidade. Pois, a felicidade, vais traduzir naquilo que eu disse no início, é o amor. Vai. Ok. Olha, estamos mesmo a terminar. O que é que achas que ficou por dizer e que queiras referir, eventualmente? É assim, a gente conversa, tem sempre muitos temas e muitas coisas para falar, mas também não podemos estar todo o tempo aqui a falar Claro, sempre. se não estávamos aqui 2 horas ou 3. Mas eu só tenho que dizer aqui duas palavritas, talvez um agradecimento a todas as pessoas de Lobão, às que residem, às que não residem, e a todos que estão espalhados pelo mundo, não é? Porque há muitos imigrantes aqui de Lobão também espalhados pelo mundo. E isso é sempre um agradecimento para essas pessoas e um obrigado também por tudo que elas vão fazendo e contribuem para a nossa freguesia. E somos fortes, somos levanenses. Ok. Viva Lobão, não é? É, e viva Lobão, que é a maior freguesia do mundo. Exatamente. A aldeia mais bonita de Portugal, como eu costumo dizer. É, sim, senhora. Ana, foi um gosto enorme falar contigo. Muito obrigada, Agradeço a Alexandre. tua disponibilidade, e um beijinho e fica bem, está bem? Muito obrigada também para ti e mais uma vez obrigada. Ok, boa noite. Boa noite, obrigada. Já.